É sempre fantástico encontrar amigos, porque na nossa incompletude, a única coisa que pode nos dar esperança é a aproximação. Jesus nos fala para amar o próximo, mas é fundamental que nós nos aproximemos. Aproximar é isso, é nos encontrar, e de preferência nos encontrar na melhor sintonia possível, com a melhor comunhão de ideias, com o melhor ideal. Então, é muita alegria que a gente se encontra. Fernanda Pinto, Jussara Regina da Costa, Vandinha Jesus, Andréa Salvatore. É muito bom que a gente esteja se encontrando, porque o encontrar é um fato multifacetado, que um encontro leva ao outro. Nós nos encontrando entre nós nos habilitamos a nos encontrarmos em nós, já que o outro é espelho da gente, segundo a psicologia, segundo a espiritualidade, e refletindo sobre nós mesmos, nos autoconhecendo, nos autotransformando, através da autotransformação e do conhecimento e da compreensão do outro, nós conheceremos, compreenderemos e amaremos a Deus. Esse é o nosso raciocínio, esse é o nosso desafio, esse é o sentido da vida que Jesus colocou a todos nós quando disse que o mandamento maior era amar a Deus sobre todas as coisas, que é semelhante a amar o próximo como a nós mesmos. É isso que nós estamos fazendo aqui, meus amigos. Esse é o nosso exercício de nos encontrar entre nós, em nós e com Deus. De reconhecer a nós, ao outro, ao Pai, como caminhos para um dia amar nessas três instâncias: amar o todo, amar toda a criação e amar a nós mesmos, como uma coisa só, porque amar a nós mesmos profundamente é amar não o ego, mas o Deus que existe em nós. Amar o outro profundamente não é amar os seus gostos, os seus jeitos, é amar a essência, que também é Deus. Portanto, amar a Deus é amar em profundidade, é amar incondicionalmente, é amar para além da relatividade, do orgulho, do ego, das máscaras. Ainda está longe, mas o fato de reconhecermos, em primeiro lugar, que esse é o rumo, em segundo lugar, que nos dispormos ao encontro, já é fantástico. Então, parabéns e sejam todos muito bem-vindos em mais esse encontro, exercício de amor. Para aprofundar, para nos habilitar, nos habituar no mais profundo desse encontro, nós vamos melhorar a nossa sintonia, nós vamos elevar a nossa sintonia, dizendo com Jesus, reconhecendo no Pai, para muito além do Deus de ira, mas um Pai, o Pai nosso, que está no céu, na matéria, no outro, em nós, que está em tudo. Que seja santificado o seu verdadeiro nome, para muito além de Oxalá, de Alá, de Deus. O nome da fonte criadora é amor. É no amor que nós nos encontramos, nos unimos, nos fazemos um. Venha a nós esse amor.
Que venha a nós esse amor como sempre veio e que dessa vez nós permitamos que o amor de Deus venha a nós. E que seja feita a vontade do amor, que atenda às nossas necessidades profundas, não os nossos desejos superficiais. Assim na terra como no céu. Que esse amor seja o pão nosso, de cada dia, de todas as horas. Que nós nos limpemos para esse manjar de Deus, para essa nutrição de amor, perdoando ao outro. Que nós nos limpemos limpando ao outro, porque uma mão lava a outra, uma faca afia a outra. E nós nos limparemos sempre pelo perdão, pois é perdoando que seremos perdoados. Não nos deixes, meu Pai, cair em tentação, mas livra-nos desses hábitos de máscara, de ego, da conveniência, da violência, pois Teu é o reino, o poder e a luz e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, muito prazer ter vocês aqui, que a gente sempre se abra, que aqui seja uma academia de ginástica onde a gente se exercita o nosso amor mais puro para praticá-lo no dia a dia, não é mesmo? É para isso que servem as religiões, para isso que serve a espiritualidade. Então, continuando as saudações aqui, Roberta Emi, Fernanda Pinto, Beatriz Coelho, Graça Porto, Regina Passos, Davi Quinalha, Damião Onofre Rosa, Orlando César Guimarães, Júnior Muleiro, Rosângela Ramalho. É muito bom, vocês não se esqueçam de chamar sempre amigos que possam usufruir, que possam comungar conosco, compartilhar esse nosso exercício, porque quanto mais, 1 mais 1 é sempre mais que 2, não é isso? Lúcia Torres Ferreira, Diana Costa, Rosa Amaral, Marta Adelaide. É muito bom a gente estar aqui, Alex Alves, Vandinha Jesus, Maria Zumira, desculpe, Sandra Lopes, Eliane dos Santos, Sueli dos Santos Rosa, nossa grande amiga do Semente de Luz, nosso centro em São Vicente, Sônia Maria. É muito bom a gente estar juntos. Hoje nós viemos pensar sobre a nossa atitude perante a crise. Como nós temos enfrentado essa situação? Saúde tem sido o tema proposto pela vida. E esse ambiente da saúde, dos tratamentos, das doenças, dos hospitais, ele proporciona um fabuloso pensamento sobre a essência da vida, porque saúde está para muito além de curar sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, não é uma religião ou uma terapia alternativa, mas o conceito oficial de saúde das Nações Unidas diz que saúde não é ausência de doença. Ao contrário do praticado no dia a dia por nós e mesmo por boa parte dos profissionais de saúde, saúde não é apenas ausência de doença, mas é o completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. Então, pensar nessa saúde, que aliás é o tema desse livro que nós lançamos recentemente, Prudente a Saúde segundo Jesus, é uma tarefa essencialmente nossa, essencialmente nobre, porque abrange todos
todo o conceito de felicidade humana e essencialmente nossa, porque se não há profissionais, terapias que nos proporcionem saúde, nem Jesus nos proporcionava saúde. Quando ele curava, ele falava: a tua fé te salvou. Isso quer dizer que nós somos uma parte essencial, uma condição da nossa cura. Nós precisamos expandir e aprofundar esse conceito de saúde. E para isso, nós então precisamos pensar na nossa atitude perante as nossas doenças, nossa atitude na crise, a nossa atitude na pandemia. Porque, como sempre, o que acontece lá fora é um simbolismo, é uma lição que, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vamos poder nos curar em profundidade exatamente lá onde Jesus apontou: a tua fé te salvou. Como está a sua fé? Como está a sua atitude nessa crise, na crise profunda que a humanidade vive? Como você tem vivido as notícias diárias de morte por todo o mundo e no Brasil? Os conflitos das autoridades, gerando conflitos nas redes sociais, nas ruas, nas famílias. Essa violência verbal e física que tem sido atirada no meio da pandemia como gasolina no incêndio, fazendo tudo aumentar, inclusive as mortes, inclusive os casos. É o nosso conflito que tem aumentado os problemas. Tem um ditado antigo no âmbito da família que fala: na casa que falta pão, todo mundo fala, ninguém tem razão. Tá faltando pão pra gente. E hoje nós viemos até Jesus e Ele está multiplicando os pães, repartindo, entregando aos discípulos que repartem, que entregam a outros que repartem. E esse pão da alma vem até nós nesse sagrado dia de hoje, para a gente pensar sobre a nossa atitude em meio à doença, à pandemia, em meio às múltiplas doenças que nos desequilibram. Se vamos usar essa figura então no hospital para pensar a nossa atitude. Se um doente estivesse no hospital e visse os colegas de enfermaria receberem alta e sair, ele poderia reclamar com o médico. Depois que a maioria deles tem alta e sai, o médico vem e recebe essa questão do nosso doente. Doutor, isso não está certo. Por que é que todo mundo tem alta, todo mundo vai para casa e eu estou aqui? Por que eu não recebo o remédio que está dando certo para eles? Seu Maurício, diria o médico, olhando a minha ficha, o senhor tem tomado os medicamentos que têm sido prescritos para o senhor? Não, esses remédios não são bons. Eu quero o remédio dos outros. Como assim, seu Maurício? O senhor não toma o remédio e quer ter alta? Sim, mas eu quero o remédio que dá certo para os outros. O que você acha disso? As mensagens espirituais desses momentos de crise falam que nunca houve tanta oração na Terra. Isso é maravilhoso. Em teses fala-se assim: nossa, então a humanidade está melhorando. Em parte sim. Mas para nós nos melhorarmos, nós precisamos pensar nossa atitude. Para pensar nossa atitude, nós temos que pensar nossa fé. Para pensar a nossa fé, temos que pensar o nosso maior exercício de fé, que é a oração.
O que nós temos pedido para o médico? Nós temos aceito os remédios que o médico perfeito, Deus, prescreve para cada um de nós? Será que a nossa ação, a nossa oração, a nossa fé, a nossa postura, a nossa atitude é uma atitude de aceitação? O que vocês acham? Observe-se, olhe-se, diga se você encontra aceitação no seu próprio coração. Alguns podem não sequer aceitar a ideia da aceitação, falando assim, eu que não ficaria passivo, inerte, uma mosca morta ao sabor dos ventos, ao sabor dos fatos. Mas será que essa inércia é a aceitação? Será que a aceitação é ser passivo? Pense bem, olhe à sua volta, perceba as doenças de todos os tipos. Por exemplo, pais que têm filhos portadores de transtornos mentais de qualquer tipo. A primeira atitude desses pais, quanto quer que dure essa atitude, será a negação. Enquanto os pais negarem que os filhos têm problema, começa o seu tratamento, começa uma ação vigorosa? Claro que não. Um alcoólatra, enquanto ele não reconhecer que é alcoólatra, ele começa o seu tratamento, começa a sua cura? É claro que não. É fundamental que nós percebamos isso, gente. O que nos paralisa não é a aceitação, muito pelo contrário. O que nos paralisa é a revolta. A revolta é o que nos deixa imobilizados. Nós nos revoltamos contra os outros, colocamos nas costas dos outros os problemas e as soluções das nossas vidas, e como nós não podemos mudar a atitude dos outros, ficamos enredados, atolados na revolta, absolutamente imóveis. Enquanto você não tiver um problema, não aceitar que tem um problema, você não terá solução. Enquanto não aceitar a sua ignorância, não buscará um aprendizado. Enquanto não aceitar que tem uma doença, não buscará a cura. A aceitação é base, é um impulso sagrado, fabuloso para o movimento. A gente só se movimenta quando aceita. Quando a gente não aceita, a gente briga. E a briga com a vida não nos permite 1 milímetro de avanço. Vocês já perceberam isso? Para conquistar a aceitação, nós precisamos de fé. E para pensar a nossa fé, nós temos que limpar a ideia da fé de todas as sujeiras que a nossa cultura religiosa instalou nas nossas mentes. Mesmo alguém que nunca tenha passado por religião alguma, nesta vida terá passado em outras. E a ideia, os padrões, os hábitos, eles estão dentro de nós. E algumas dessas ideias sujam muito, contaminam muito, distorcem muito a ideia da fé. Uma primeira ideia da fé, que é quase sinônimo de fé, é a cegueira. Fé é cega. A fé é acreditar sem raciocinar. É assimilar tudo o que os representantes, os líderes nos passam. Ter fé é subir o Monte Serrat de joelho, é atravessar com os pés descalços sobre chamas, é
acender uma vela do nosso próprio tamanho, é pagar o dízimo, é frequentar a missa, ter fé, assistir palestra, tomar passe. Em todos os ambientes que a gente vai, a gente está acostumado que a fé seja indiscutível. Religião não se discute, se fala e repete o tempo todo. Esse é um dos dogmas da fé e é uma das razões pelas quais tanta gente se afasta da religião, justamente por não aceitar nada imposto, nada que ofenda o seu entendimento. E cá entre nós, meus amigos, o que acender uma vela do seu tamanho, pisar sobre brasas, ou qualquer rito, pagar o dízimo, qualquer rito religioso exterior, o que isso tem a ver com a fé que é tão interior? Qualquer pessoa que pensa fala, como assim? Isso não é fé, isso é enganação. Enganação, aliás, prevista pelo próprio Jesus, para o que ele chamou de fim dos tempos, que é esse momento que a gente está vivendo, onde haveria falsos cristos e falsos profetas. Em outro momento ele diz que ele é o bom pastor, que conhece todas as ovelhas pelo nome e elas o seguem. Mas cuidado, disse Jesus, porque há maus pastores, há pastores mercenários. Foi essa palavra que o mestre utilizou. Há pastores mercenários que apenas pastoreiam pelo dinheiro. Então nós precisamos ficar com muito cuidado diante de tanto engodo, tanta enganação, justamente reforçando essa ideia da fé cega, porque as pessoas entregam casas, carros, de acordo com o que os líderes da sua crença pregam. Justamente por isso é que nós precisamos de muito entendimento, de muita razão, de muita explicação, muita racionalidade. A fé que se sustenta em ilusões, ela não permanecerá. Permanecerá apenas a fé que encara a verdade, que encara a ciência, que encara a razão de todas as suas formas. Então é preciso limpar a ideia de fé da ideia de fé cega, porque o fanatismo tem levado a humanidade aos piores momentos, inclusive o assassinato de Jesus foi obra desse fanatismo, desse segmento cego a interesses sacerdotais, políticos e econômicos. O segundo dogma é a segunda matriz, a segunda sujeira que contamina a nossa ideia de fé, que a fé é um dom. Tem pessoas que já nascem com fé e pessoas que nascem sem fé. Exatamente ligadas ao primeiro ponto. Porque tem pessoas que são mais desconfiadas, são mais racionais, e outras absolutamente passionais. Que alguém joga um anzol da paixão, que ela deve negar tudo, negar a si mesmo, negar o seu próprio patrimônio e doar-se, dar-se e dar os seus recursos aos sacerdotes, como se estivesse dando a Deus. Esse engodo, essa enganação permanece por muitos lugares. Nesses terríveis escândalos de abuso sexual no ambiente religioso, em quase todos esses fenômenos fica claro como as vítimas se viram confrontadas com o que era chamado de a vontade de Deus, a vontade dos santos, a vontade dos espíritos. Baseado nisso que os enganadores, os abusadores, os pedófilos, os abusadores sexuais têm usado e têm abusado do ambiente religioso, por causa do dogma, por causa desse chamamento a que nós entreguemos tudo, sem pensar, como um dom, como um destino, como
um espaço indiscutível. Um terceiro campo de problemas que mexe muito com a fé e que precisa ser trabalhado justamente para que nós limpemos a nossa fé, limpemos do dogma, do fechamento que é feito pela fé cega, do fechamento que é o fato de algumas pessoas superiores terem nascido com fé e outras inferiores serem nascidos sem fé, como as pessoas falam se autoelogiando: eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, sou uma pessoa de fé. Nós precisamos também libertar a fé das igrejas, libertar a fé das religiões. A fé está longe de ser algo para ser cultuado e manifesto exclusivamente nos templos, nos lugares sagrados. Ao contrário, um jogador de futebol, se não tiver fé em si mesmo, ele não consegue realizar nada. Um engenheiro, a pessoa, se não tiver um mínimo de confiança em si, ela não realiza nada. Não consegue construir nada, não consegue fazer nada. É fundamental a fé em si mesmo. E observar a vida e perceber como existe um sentido positivo em todas as coisas. Que ao contrário desse alarmismo, desse pessimismo grudento que é espalhado por toda parte, o mundo tem melhorado muito. Muitos são os exemplos. O que tem acontecido com o cigarro? A gente assiste as novelas antigas, todos os personagens fumavam, não é verdade? A coisa de 30 anos atrás, um homem, se pegava sua mulher em adultério, tinha o direito de matar em legítima defesa da honra. Olha que absurdo, não é verdade? São muitos os aspectos que o mundo tem melhorado. Os espaços para sexualidades diferentes, a opressão contra a mulher, o racismo, diversos aspectos, se ainda existem, e existem, todos eles, mas hoje eles já são motivo de notícia, já são motivo de escândalo, já são chamados à corrupção também. Diversos aspectos, a traição conjugal, muitas dessas coisas que eram praticamente naturais. Um homem há 40 anos atrás tinha quase que uma obrigação de ter uma mulher fora do casamento. A iniciação sexual dos homens era quase sempre na zona de meretrício. É impressionante a quantidade de hábitos que, se não foram completamente transformados, já estão sendo pedidos, já estão sendo recomendados pelo meio, enquanto há poucas décadas eles eram recomendados. Nós precisamos perceber o sentido positivo de todas as coisas. No mundo, nos hábitos, na sociedade e em nossas vidas. Os espíritos falam que em nenhuma encarnação o espírito regride essencialmente. Nunca. Nós estamos sempre melhorando, mesmo que milimetricamente. E esse sentido positivo de todas as coisas é a fé raciocinada. Quando você entende que tudo melhora sempre, ao longo de muitas vidas, através da lei de ação e reação, que nos traz de volta as consequências dos nossos atos, sempre em progresso contínuo. Perceber esse sentido positivo é a expressão de Deus. É o reconhecimento, é o conhecimento e o reconhecimento de Deus, através das leis com as quais Ele atua nas nossas vidas.
estude, reflita, torne a religião, o ato religioso, a busca espiritual, uma busca essencial de todos os dias. Não seja como aquela mulher que foi à beira do poço e que, mesmo tendo a água viva encarnada, aquela que quem dela bebesse mataria a sua sede para sempre, foi lá e ficou puxando a água comum, aquela que você bebe e logo depois tem sede. É uma linda passagem do Evangelho. A espiritualidade, que é muito maior do que religiões, você pode buscar numa religião ou outra, mas essencialmente é um movimento interior seu. Ela é essa ampliação de ponto de vista, que já não pede para não ter problemas na vida, mas pede apenas coragem para bem vivê-los, para aprender deles e para se transformar com os problemas. Que nós transformemos as nossas orações, que nós limpemos a nossa fé e com essa nova fé raciocinada, nós tenhamos condições de aprender com a pandemia, de nos melhorarmos com as dores, ao invés de brigarmos com os políticos, com os vizinhos, com os parentes, com as dores. Tudo é para o nosso bem. O mal, o aparente mal, é apenas o bem que ainda não foi compreendido. Assim como o milagre é apenas um fenômeno que ainda não foi entendido. Quando nós não entendemos alguma coisa, nós damos um nome. E esse nome bloqueia o nosso aprendizado. Não existem vítimas na terra. O escândalo é necessário, como ensinou Jesus. Mas ai daquele por meio do qual ele vier. É claro que os violentos todos vão se desarmonizar e vão colher do que plantaram. Mas para quem viveu a violência, não há 1 milímetro de injustiça, de mal. Vem tudo, todas as experiências vêm exclusivamente para aqueles perante os quais elas eram exatamente necessárias, oportunas, didáticas e terapêuticas. Tenhamos essa certeza, porque isso pacificará nossa alma. Deixaremos de dar murro em ponta de faca, de nos queixar, de nos revoltar, de brigar com a vida, esses venenos terríveis, para aceitar, tomar o remédio e receber a alta, nós também. Isso só será feito com paciência, com fé, com aceitação. Aproveitemos a crise para viver o que ela tem de melhor, para fortalecer-nos na nossa fé. Ok? Muito bom a gente conversar sobre isso. Muito bom conversar sobre a nossa própria atitude. Ela é a chave que nos faz transformar esse grande pedido da atualidade. Vamos então agora para as perguntas que os amigos nos trouxerem e que a gente sempre tem muito prazer, porque elas sempre pegam em pontos fundamentais, uns dando toques, abrindo oportunidades para os outros. Vamos ver o que a gente tem aqui. Rosa Amaral. Quando dizemos que tem alguém que precisa ouvir, estamos falando para nós mesmos, sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que mais nos incomoda nos outros, só incomoda porque mexe nos nossos pontos fracos. Ou, como se diz no interior, a cada vez que você apontar um dedo para os outros, tem 3 apontando para si mesmo. Não é? Muito interessante essa sua colocação, Rosa. É isso mesmo. Quando nós percebemos esse mecanismo, nós deixamos de apontar para os outros, deixamos de culpar os outros para pensar, e eu? Por que isso está doendo em mim? O que acontece?
Aí a gente investiga e sai daquele território onde nós não podemos mudar, que é a atitude do outro, para entrar no grande território onde só nós podemos mudar, que é a nossa atitude. Isso é essencial. Vamos ver o que mais. A Rosa também nos fala assim: quando o ser humano aprender a adorar a seu irmão, amarão a Deus também, sem dúvida. Mas é claro que não é se submeter ao ego dos outros, não é, virar capacho, não é só pensar nos outros. A nossa ignorância filosófica e espiritual é tão grande que a gente acha que o altruísmo é uma grande coisa. E a gente fala assim: nossa, fulano só pensa nos outros, como se isso fosse bom. Não é bom viver em função dos outros, como as mulheres de 3, 4 gerações atrás eram ensinadas a fazer. Mulher boa é aquela que só pensa no marido e nos filhos. Não, não. O amor, para ser equilibrado, o segundo maior professor de amor, é amar o próximo como a si mesmo, no mesmo nível. Não é amar mais o próximo que a si, é amar o próximo como ama a si mesmo, e para muito além do ego, das máscaras, amar no próximo o Deus que existe dentro dele. Assim como nós amamos a nós mesmos, também não no nosso ego, mas no Deus que existe dentro de nós. Namastê, não é isso? Namastê é o Deus em mim, respeita, reconhece e ama o Deus que mora dentro de vós. Eu acho isso uma enorme lucidez do povo indiano. Vamos ver o que mais. Heloísa Campos, Florinda Rosa Pereira, a nossa Flora do Semente de Luz. É um prazer ter você aqui, Flora. Grande abraço. Ana Maria Escorza, Janete Gomes da Silva, Cristiana Fraga, Juliana Calabria. Nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja a permissão do Pai. Eu confio. É fundamental a gente confiar, mas ampliar, desafiar, expandir a nossa fé em cada situação da vida e nos observar bem a cada vez que surgir um movimento de desconfiança, de dúvida se aquilo é certo ou é justo, se está acontecendo o que precisa acontecer. Você se pergunte e se observe, porque é claro que se você puder colaborar para uma injustiça, para uma violência deixar de acontecer, se a vida colocar isso na sua frente, é seu dever atuar. Não existe filosofia que recomende a omissão. Não existe religião que disfarce a covardia. Mas a atuação não é uma atuação de valentia. O oposto do medo não é valentia. O oposto do medo é a fé. Atuemos nas situações, mas atuemos em oração, em comunhão com a luz, em comunhão com o alto. Mas atuemos. A omissão jamais será a recomendação de Deus. Ruth Lourdes da Silva Costa, Juliana Calabria, Cláudio Garcia, Márcia Marques Albino, Rosa Amaral nos fala assim: o remédio que dá certo para nós é o que precisamos para vencer nossos problemas, e médico algum pode receitar, porque cabe a nós nos curar. Lindo isso, Rosa. Você realmente está inspirada hoje. É muito bom a gente perceber que a gente não tem razão de ser invejar o dinheiro dos outros. Porque quem tem mais dinheiro toma mais decisões, erra muito mais. Não há por que invejar o poder de outros. Porque esse poder que os outros têm fazem errar e se responsabilizar muito.
E principalmente porque o dinheiro dado para um, o poder dado para outro, é o remédio típico e específico dado por Deus para o estágio e para as necessidades de cada uma das pessoas. Você quer saber qual é o melhor mestre para a sua vida? Você quer saber qual é a mais apurada e oportuna lição para a sua vida? Tenha certeza, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Os melhores mestres da sua vida são seu pai, seus avós, seus irmãos, seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, todas as pessoas significativas da sua vida. Tenha essa certeza. Por quê? Porque pela lei da atração você trouxe elas para perto de você. E essa lei de atração veio exatamente baseado nos seus temas, nas suas questões. Que olhando para as pessoas à sua volta, você olha para si mesmo e é estimulado a se transformar e a transformar o outro. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação alheia que nós nos transformamos. Não é? Muito legal. Vamos lá. Rosa está lembrando depois que a palavra certa é ajuda-te que o céu te ajudará. É realmente uma síntese fantástica. Sem a nossa parte, nem Jesus curava. Tanto é que ele passou pela terra e não acabou com o mal da terra. Por quê? Porque havia pessoas que não se ajudavam. Havia pessoas que não estavam dispostas, como nesse momento, com todos os convites da dor e do amor, haverá ainda pessoas que não aceitarão o convite. Porque Deus nos ama em liberdade, Ele vai permitir. E não vai mandar ninguém para o inferno. Apenas para um outro planeta onde vão se reiniciar todos os desafios que nós já vivemos na Terra. A Rosa nos diz, toda religião é boa, cabe a nós acreditarmos e tudo se resolve. Pois é. Quanto às religiões, se nós nos mantivermos lúcidos, nós precisamos seguir o que Jesus nos deixou. E em cada religião, analisar se aquilo vem dos homens ou da luz, se vem da sombra ou da luz. Porque nós não podemos obedecer a dois senhores. Nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, idolatria apenas a Deus. Fé cega apenas ao Criador. Tudo que vier dos homens, nós precisamos analisar, refletir. A fé é ativa. E assim, nessa condição, nós não obedeceremos tudo que as religiões nos falarem, mas obedeceremos o que a nossa consciência, o que o nosso coração sentir que é verdadeiro, que é bondoso, que é justo. Não é? Fé ativa. Margarete Machado, a fé não é patrimônio das religiões. Olha só o que ela nos coloca, olha só que bênção é esse raciocínio. Libertar a fé das religiões. As religiões são instituições dos homens. As doutrinas, as casas, as hierarquias, os dogmas não vieram de Deus. Deus, como revelado por Jesus, é amor. Quando ele disse que haverá um só rebanho, um só pastor, não é porque uma religião vai prevalecer na terra. É que o amor vai ser a referência que todo o enorme rebanho da terra vai seguir. Não é uma religião. As religiões são dos homens. O amor é de Deus. Essa lucidez precisa ser espalhada. Eu gosto muito quando no Espiritismo, por
orientação dos espíritos, foi colocado esse lema: fora da caridade não há salvação. Ao contrário de dogmas de algumas religiões que falam que fora da igreja não há salvação. Não! Não é a coisas dos homens que nós devemos nos filiar. É as coisas de Deus. E Deus é amor, é caridade, é fraternidade. Isso é libertador. Você não acha? Vamos vendo então. Rosângela Ramalho Mendes fala: tudo o que aprendemos nunca se perde. Esse positivismo é Deus. Esse crescimento contínuo, essa expansão contínua de consciência e de fraternidade é Deus agindo em nós. De onde viria essa tendência positiva para tudo se tudo fosse um caos? Nós já teríamos implodido na Terra. Sem a interferência do alto, nós já teríamos tido Terceira Guerra Mundial. Nós já teríamos o crime. O crime é tão poderoso, a corrupção é tão poderosa, por que já não tomou conta de vez da Terra? Porque os agentes de Deus, os missionários de Jesus, nos resguardam, nos garantem e estão fazendo já há várias e várias décadas uma higienização que está transportando aqueles para o qual a pedagogia da Terra não se mostra mais suficiente, que precisam de outra pedagogia, deixando na Terra apenas os homens de boa vontade, apenas os autopacificados. Isso já está acontecendo. O pessimismo não se sustenta, o pessimismo é irracional, o pessimismo é egoísta, egocêntrico. O mundo nunca vai atender os nossos desejos. Ele vai atender, Deus vai sempre atender as nossas necessidades. Então, quando nós nos tornarmos pessimistas porque os nossos desejos, a nossa maneira de ver o mundo, a nossa ideologia não se realiza, é infantilidade. Deixemos o nosso desejo para entender a necessidade, para entender a diretriz da vida. É isso que Jesus nos ensina ao pedir todos os dias: seja feita a vossa vontade, não a nossa. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A gente precisa rezar isso muito mais que com os lábios, a gente precisa rezar isso com a alma, não é? Margarete: muito se matou, escravizou, adulterou, prostituiu em nome de uma fé cega e fanática. Olha quanto mal já se fez nesse mundo em nome de Deus. Guerras, torturas, perseguições, assassinatos. Isso quando se era obrigado a participar de segmentos religiosos, mas sem que haja questionamentos. Nós precisamos da razão. Cada vez que alguém quiser que você compre algo sem questionar, que você vá para as ruas, que você vote sem questionar, que você se entregue a uma emoção, a uma relação sem a lucidez, meu amigo, é uma arapuca. São falsos cristos e falsos profetas. São gente querendo se apoderar. É um processo de poder. Liberte-se, a liberdade está na fé raciocinada, dando a Deus o que é de Deus, ou seja, a fé em Deus, a fé no amor, e aos homens o que é dos homens, que é o questionamento, a razão, a lucidez, a busca permanente pela lucidez. Não é isso? Lindo. Jesus é sempre o nosso grande remédio. Margarete nos diz assim: hoje temos a possibilidade de estudo, buscando sempre a nossa melhora. A melhor religião é aquela que me transforma num ser humano melhor. Pela árvore se conhece, pelos frutos se conhece a árvore. Se você está
se melhorando, se você está pelo menos se questionando, saindo da sua zona de conforto com a sua religião, continue nela. Se você está acomodado há muitos anos com a mesma atitude, com, aliás, duas atitudes, uma dentro dos templos e outra muito diferente nas ruas, dentro de casa, saia da acomodação. Chega de ilusão. Questione-se, transforme-se para o bem, para o que é justo, para o amor. Não é isso? Andrea Salvatore. Para começar a ter aceitação, precisamos nos abrir ao entendimento. Só assim entenderemos a vida e seremos capazes de absorver todas as lições necessárias. Claro, claro. Um educador precisa entender, um professor precisa entender as fases de desenvolvimento. Um médico, um enfermeiro precisa entender as fases da doença para não se apavorar com elas. Todos nós precisamos compreender uns aos outros. Quando você compreende, você não julga, você aceita e você vai poder ser um agente de transformação lá fora como aqui dentro. Entendamos, autoconhecimento é a diretriz linda que estava no oráculo de Delfos, estava em Sócrates, está em Jesus e está no Espiritismo, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conheçamo-nos para nos compreender, para não julgar, para aceitar e nos transformar. Não é? Muito bem, André, é isso mesmo. Margarete, agora o tempo é de descobertas. Vamos nos descobrir no que acreditamos. O que somos capazes de caminhar sem medo de ser oprimidos. Nós somos deuses, filhos de Deus. Temos dentro de nós todas as capacidades humanas, como apontado por Jesus. Vós fareis tudo o que eu fiz e mais. Então por que temer? Por que nos entregar ao terrorismo? Não é? Muito bem. Não ter vergonha de ter fé em Deus. Fé no amor. O amor é o que mais carecem, desde as crianças até os moribundos, do início ao fim da vida. Todos nós precisamos de amor. É o amor, a felicidade que a gente busca há tanto tempo. Tenhamos fé no amor, não é? É isso mesmo. Cândida Ribeiro, estamos nessa escola terrena para aprender, a ser melhor que outrora e tratar neste hospital que o presente as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Muito bem, essa metáfora com hospital e saúde para nossa elevação espiritual é fantástica. Heloísa Campos, importante usar a pandemia como reforço da nossa fé. Isso mesmo, é uma vacina que vai nos deixar mais forte, aqueles que aceitarem tomar a vacina, é claro. Margarete, acreditar em si mesmo. Jesus acreditava em cada um de nós. Ele já confiava nos seus pequenos. E aí tem aquele desafio do Velho Testamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta para isso é: o único ser de todo o universo capaz de boicotar o nosso crescimento, tão desejado por Deus, somos nós mesmos. Percebamos no que a gente boicota a ação de Deus, nos libertemos e cresçamos, não é? Muito bem. Sandra Gomes, saudando as grandes oportunidades de aprendizado que são dadas a todos. Muito legal. Jô Correia, essa pandemia veio abrindo os olhos cegos que não podiam ver. Exatamente. Samar, nossa grande companheira de fluidoterapia lá no Semente. Gratidão, meu amigo, pelos ensinamentos e por nos lembrar da força que temos dentro de nós. Vós sois deuses. Não tem nada mais poderoso, encorajador e estimulante do que Jesus, não é? Marta Adelaide, lutamos pela nossa fé, não por uma fé morta, capaz de manipular pessoas.
muito bem. Essa troca de medicamentos, essa troca de encorajamento, de lucidez, é uma maravilha desses nossos encontros. Muito obrigado pela generosidade de vocês passarem isso. Então, deixando de lado todas as nossas antigas práticas de pedir para não tomar os remédios, para não receber as lições nesse hospital, nessa escola da vida, vamos nos centrar no fundamental, que é a nossa atitude, naquela maravilhosa oração, uma filosofia de vida, que pede: Deus, dai-me a coragem de mudar tudo o que eu posso mudar, que sou essencialmente eu mesmo. Dai-me a paciência de aceitar tudo que eu não posso mudar, que basicamente são os outros. E a melhor influência que eu posso ter nos outros é exatamente tendo a coragem de mudar a mim mesmo. E me dai também a sabedoria de discernir entre o que eu posso mudar a mim mesmo do que eu não posso mudar aos outros. Com isso eu ganharei coragem, ganharei fé, ganharei transformação. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer estar mais uma vez com vocês. Domingo nós seguiremos falando de Jesus e das curas que Jesus nos proporciona, certo? E nós aqui hoje oferecemos para vocês, lembrando que todos os nossos livros têm a renda líquida destinada à Fraternidade Sem Fronteiras, essa ONG, essa mãozinha linda aqui, o Paulo Estevão, um livro que analisa a transformação interior, Prudente a Saúde segundo Jesus, pensamentos curtos a respeito do Evangelho de Lucas, nos possibilita a prática terapêutica do Evangelho no Lar, que a gente não se cansa de recomendar, e Grãos de Mostarda, pensamentos cotidianos para extrair do dia a dia as lições que Deus tanto nos quer ensinar. Se vocês estiverem interessados, busquem a gente pelo Messenger, pelo Facebook, e nós haveremos de encontrar um jeito de fazer chegar até vocês. Tudo para a Fraternidade Sem Fronteiras, e é um prazer estar irmanados também na doação, na caridade, na fraternidade. Um grande abraço para você, um prazer estar com você. Repasse essa live para quem você entender que possa colaborar. E se você quiser, inscreva-se também no nosso canal Maurício Zomignani lá no YouTube. Um grande prazer e até as próximas. Tchau, tchau.